O secretário vai fazer a chamada regimental. Filho de Carlinhos. Acho que dá. Peguei o óculos errado da minha filha. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Janilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Solicito o primeiro secretário a fazer leitura do memorando e dos ofícios. Pauta primeiro, a pauta. Também da pauta. Pauta para a sessão ordinária do dia 17/5 às 10 horas, expediente. Requerimento número 21 de 2016, vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao seu prefeito o envio de expediente ao Executivo para solicitar junto ao DETRAN relação dos agentes de autoridade de trânsito designados para efetuar a fiscalização de trânsito na via do município. Indicação de número 46 de 2016, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a colocação de bancos na praça Formação Integral Judite Gonçalves. Indicação de número 47 de 2016, vereador Lohan Gomes da Silveira dispõe sobre solicitar ao seu prefeito reforma da cozinha da Escola Zé Bento Ribeiro Dantas. Da ordem do dia, votação única das proposições tipo requerimento, Lohan Gomes da Silveira dispõe sobre solicitar ao seu prefeito o envio de expediente ao Executivo junto ao DETRAN, relação de autoridade de trânsito. Votação única das proposições de tipo indicação, número 46 de 2016, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos dispõe sobre solicitar ao seu prefeito colocação de bancos na praça Instituição de Formação Integral Judite Gonçalves. 47 de 2016, Lohan Gomes da Silveira dispõe sobre solicitar ao seu prefeito reforma da cozinha da Escola Zé Bento Ribeiro Dantas. Gabinete da Presidência, Gelmires da Costa Gomes Filho, presidente. Mandar tirar essas coisas aqui, rapaz. Aqui, ó. Você tem que mandar um ofício lá pro gabinete, porque tá vindo o nome de Henrique nos boletins. Tem que vir presidente você. Nos boletins oficial tá vindo... Henrique como presidente. Memorando número 48, 2016, para a presidência, sirvo no presente para solicitar que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo, solicitando informações quanto a quem seria a pessoa designada para exercer a função de autoridade de trânsito do município, encaminhando cópia, decreto, ou mencionado proposição do artigo 280, parágrafo 4 do CTB. Concedida, vereador. Está presente o vereador Henrique Gomes. Presença registrada. Lohan. Questão de ordem, presidente. Concedida, vereador. Registra a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira, por gentileza. Presença registrada. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Ofício GAPRE, número 240, 2016, requerimento número 7. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção ao requerimento supracitado de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, caminho anexo as informações quanto às multas aplicadas à concessionária Prolagos no período de 2013 até a presente data. Vale-me do ensejo para renovar a vossa excelência, protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira. Prefeito. Feita a leitura, senhor presidente. José, senta aqui que a vista está ruim. Solicito ao primeiro secretário a fazer leitura da matéria na íntegra. Isso tudo aqui já foi lido, então? Já. Agora são só todas as
Requerimento número 0021/2016. Requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o envio de expediente ao executivo para solicitar junto ao DETRAN relação dos agentes de autoridade de trânsito designados para efetuar fiscalização de trânsito nas vias do município. Justificativa. Considerando o disposto no artigo 2800, parágrafo 4º do CTB, artigo 280, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração do qual constará no parágrafo 4º o agente de autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda polícia militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Considerando a previsão legal elencada no artigo 35 da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, estando em pleno exercício regular do direito e cumprindo o dever de fiscalizar como legislador, pleiteio a presente relação dos agentes de trânsito designados para efetuar fiscalização de trânsito nas vias do município. Certo de que os nobres edis compartilham do mesmo ideal, rogo pela aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, terça-feira, 17 de maio de 2016, vereador autor, Lohan Gomes da Silveira. Indicação número 0046/2016. Requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a colocação de bancos na praça do Instituto de Educação e Formação Integral Judite Gonçalves, INEF. Justificativa. A praça do INEF encontra-se sem bancos suficientes para o descanso da população que visita o referido local e que logo após a sua inauguração tornou-se o principal ponto de lazer da comunidade do bairro da Rasa, sendo necessária a realização desta benfeitoria. Isto posto, e certa que os ilustres pares comparticipam do ideal de proporcionalizar aos munícipes de nossa cidade uma melhor qualidade de vida, é que rogo pela aquiescência da matéria em epígrafe para que, em detrimento desta aprovação, se oficie ao chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente, tome as devidas providências para a concretização da epigrafada indicação. Sala das Sessões, terça-feira, 17 de maio de 2016, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Registrar, vereador Felipe Lopes. Presença registrada. Indicação número 0047/2016, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando para que viabilize a reforma da cozinha da Escola José Bento Ribeiro Dantas, bem como a troca dos pisos e janelas do segundo bloco. Justificativa. Esta reforma é uma reivindicação dos alunos e pais, tendo em vista o atual estado de conservação em que se encontra, bem como tem o intuito de renovar o ambiente escolar, proporcionando aos funcionários e alunos uma melhor condição de higiene e utilização da escola. Ressalto que esta reforma poderá ser realizada junto com o recesso escolar, a fim de não prejudicar o andamento das aulas. Por isso, peço o apoio dos vereadores na aprovação da referida indicação. Sala das Sessões, 17 de maio de 2016, vereador autor Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, feita a leitura das indicações e dos projetos de lei e requerimentos. Convoco o vereador Genilson Drummond de Pina a fazer uso do pequeno expediente. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, meu bom dia. Só para parabenizar a vereadora Joyce, embora não esteja aqui,
da solicitação do banco da praça. Às vezes a gente vê um profissional, um advogado, um arquiteto, um urbanista fazer um projeto para determinada situação e depois a gente vê que ficaram faltando itens importantes e que a princípio parece irrelevante, mas depois a gente vê que é fundamental. Por exemplo, a Praça do INEF não tem um banco para a pessoa sentar. Então, quer dizer, gastou 3 milhões de reais e não tem um banco para a mãe que vai lá ver o filho andar de skate. Tá, ficou muito bonito, a gente tem que elogiar e tal. Aí não tem um banco para sentar. Aí o vereador vem e faz uma solicitação pedindo o banco, para colocar o banco na praça, e às vezes as pessoas acham que é um absurdo. Não é absurdo o vereador pedir o banco. Absurdo é fazerem um projeto e não colocar o banco. Isso é que é absurdo. A gente não consegue entender. Não tem banheiro. Aí, quer dizer, vai fazer o quê? Vai mijar ali na praça, na frente de todo mundo? Então, são coisas que a gente não consegue entender com um volume, um montante de mais de 3 milhões de reais, e aí não tem um banheiro, não tem um banco para as pessoas sentarem. O vereador Lohan fez o pedido aqui da informação do funcionário, né, do DETRAN, os agentes de autoridade, porque não é brincadeira, não. Além de travar o trânsito da cidade, eles estão aí agora todo dia. Dizem que é solicitação da prefeitura isso, que eu busquei informação, o DETRAN só pode fazer blitz aqui com a autorização do prefeito. Se não tiver autorização do prefeito, não pode fazer. E aí, no dia por acaso, o agente me parou, aí eu perguntei para ele, você tem autorização para fazer? Não, existe um convênio do Estado com o município. Falei, mas cada vez que vocês vêm aqui, vocês têm que ter autorização específica para o dia, o local que vai ser feito. Porque, sinceramente, virou uma máfia de arrecadação de recursos. Porque eles pegam ali a pessoa que, se a tinta do número ou da letra da placa tiver riscado ou alguma coisa, ele já... E aí acaba a intenção final. A gente sabe que é lógico que a intenção é fazer com que os proprietários de veículos paguem seus IPVAs. É lógico que a intenção é essa e tem que pagar mesmo. Eu acho que quem tem que ter o carro tem que andar dentro da lei, tem que andar com o carro vistoriado, com o carro pronto para fazer. Agora, o que a gente vê é a intenção de levar o carro com o reboque para o depósito e, com isso, virou uma indústria das multas com a finalidade única de arrecadar dinheiro. E aí, não sei se já foi pedido aqui, mas eu vou trazer para a próxima sessão, informação acerca dos recursos que o município arrecadou do depósito e a sua aplicabilidade. Né? Quanto que arrecadou desde a abertura desse novo depósito e quanto foi aplicado e de que forma foi feito esse investimento. Então, vou trazer na próxima sessão, para quinta-feira, essa solicitação de informação, porque, como a gente vê, a intenção é única e exclusivamente taxar o contribuinte, levar o seu carro até o depósito, fazer com que ele pague a diária, que já falei aqui, encontrei o procurador e pedi um auxílio para que ele
também nos oriente, e aí fazer com todos os vereadores. Nós não podemos permitir que uma diária que inicia 4 horas, 5 horas da tarde, no dia seguinte, se o proprietário do veículo retirar o carro 10 horas da manhã, ele paga 2 diárias. Isso é um absurdo. Se o carro dele for apreendido, então nós temos que fazer essa alteração na lei. A primeira diária se dará 24 horas após a apreensão do veículo. Aí isso é correto. Agora, o que estão fazendo aí, isso é cobrança indevida, cobrança em duplicidade, porque você cobrar dentro do prazo de 24 horas, você cobrar 2 diárias, absurdo, não pode. Então não vamos permitir mais esse tipo de abuso de cobrança, porque a finalidade, repito, é única e exclusivamente de arrecadar e tirar o dinheiro da população que já está tão escasso, população sem condição de trabalho, e quando vai trabalhar ainda é abordado por esses que só têm a finalidade, repito, de retirar dinheiro da população. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. Tá. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso do pequeno expediente. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. Eu vou pela mesma linha do vereador Genilson, porém eu gostaria antes de destacar, senhor presidente, que a escola Zé Bentinho, e isso já deveria ter ocorrido, ela necessita com uma certa urgência da reforma do seu segundo bloco, trocar aquela ardósia antiga, as janelas que não abrem, e essa é uma reivindicação que eu trago na tribuna, na pauta, que não é de minha autoria, de fato, são dos pais. Lá estive conversando com os pais. Aliás, quero destacar, sem desmerecer a nenhuma outra associação de pais e alunos, mas a organização dos pais da Escola José Bentinho, nota 10, participativa, cobrança o tempo todo, diálogo o tempo todo, e a gente destaca isso aqui no uso da tribuna. E aí o vereador Genilson foi muito feliz nas colocações em relação às blitz que têm ocorrido na cidade, e eu tenho destacado isso aqui também. Eu sou super favorável que as blitz aconteçam. Tenho o meu apoio. Eu acho que a blitz ela é boa para a cidade, mas, porém, vírgula, todavia, ela não pode ter apenas o cunho de arrecadação como vem acontecendo. Já falei isso na última sessão. Você pode encher o seu carro de maconha e cocaína, você pode encher o seu carro de armamento pesado, e você vai entrar em Búzios, porque se seu documento do carro tiver ok, se a sua CNH estiver em dia, você vai entrar. E ninguém vai te perturbar. Isso é fato. E aí, vereador Genilson, Vossa Excelência é muito feliz na colocação, né, de que alguns levantamentos têm que ser feitos. Concordo, Vossa Excelência está coberto de razão. Analisando, e nós já estamos e podemos unir esforços de entendimento nesse sentido, a Lei 766 de 2009, em seu artigo 10º, e as informações que eu tenho que não vem funcionando, impõe ao cidadão, morador ou turista, a obrigatoriedade de pagamento de diárias a mais, porém, a lei determina, em seu artigo 10º, que estes depósitos funcionem feriados, aos sábados e domingos. E muitos dos casos a gente vê, o vereador Genilson foi feliz na colocação, além dessa questão das 2 diárias num período muito curto de horas,
o pagamento de 2 diárias. Esse é um outro assunto que nós vamos oficiei ontem a presidência para que envie com a máxima urgência ao Executivo para que tome as providências em relação a essa concessão. Dito isso, senhores, ao analisarmos o Código de Trânsito Brasileiro na última quinta-feira, e nós estamos formatando entendimento, nós estamos concluindo entendimentos, um deles é o requerimento que a gente bota na sessão de hoje. Na análise do requerimento 021 de 2016, no seu artigo 280, parágrafo 4º, o Detran tem que denominar, o Detran tem que nomear, o Detran tem que publicar a relação dos seus agentes credenciados e autorizados para a realização de operações de fiscalização dentro do nosso município. Eu quero saber quem são esses agentes. Por quê? Nós temos recebido informações e denúncias de que estes agentes não têm a mínima capacidade, não têm a mínima condições, desconhecimento total de legislação para fazer essas operações de fiscalização. Então, vamos receber essa informação, vamos analisar essas matrículas para que a gente possa ter aí uma noção exata do que vem acontecendo. Concluindo, enviei ontem ainda à presidência, e poderia fazê-lo por requerimento, solicitando cópia do convênio, vereador Genilson, do convênio entre o município e o Detran. O que rege esse convênio? Quero conhecer, quero saber, quero ler, quero estudar. Mandei por memorando ontem à presidência, mas poderia fazê-lo por requerimento. Posso até fazê-lo na próxima... todos os vereadores, se quiserem assinar, para que estejamos então trazendo na próxima sessão de quinta-feira. E o mais interessante, ainda dentro dessa análise, vereadora Joyce, em seu artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, e mandei também por memorando, posso fazê-lo por requerimento, diz o seguinte: todo ato ou decreto fixado pelo presidente do Detran, estou solicitando esse ato, esse decreto do Detran, que designou o depósito da Rasa como depósito a ser recolhido os veículos apreendidos dentro do nosso município. Desconheço. Então são instrumentos, vereador José Márcio, são informações, vereador Gugu Dinaí, importantes para que a gente entenda o que vem acontecendo dentro do nosso município quanto às blitz. Repito, o Estado está falido, precisa arrecadar para ontem? Sim. As blitz, infelizmente, apenas com cunho de prender carro, e aí eu não vou entrar no discurso demagogo e oportunista de alguns, não. Prender carro de trabalhador, de quem é milionário, de quem é negro, de quem é branco, de quem é verde, de quem é loiro e de quem tem os olhos castanhos. É fato. Isso, infelizmente, até, né, ou felizmente, melhor dizendo, é um fato. Agora, repito, não dá para que essas blitz, todo dia, dentro do nosso município, apenas com esse sentido, esse cunho de arrecadação desesperada por conta da máquina do Estado. Então, senhor presidente, são essas as observações. Peço o apoio dos vereadores a esse requerimento e na próxima quinta-feira, se assim desejarem, nós podemos apresentar esses outros requerimentos na próxima sessão. Obrigado e desculpa aí que eu excedi o tempo, senhor presidente. Solicito autorização ao plenário para a gente estar entrando agora no grande expediente. Aqueles Questão de ordem. Permanece como estão, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Obrigado. Aí, foi até... Aonde? Na nomeação dos votos. Deixa que eu segurar, vou botar aqui. Uhum. Colocar a matéria em votação. Ele já leu na íntegra.
Coloco em votação o requerimento 021/2016, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a indicação número 046 de 2016, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 047 de 2016, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada... Solicito ao primeiro secretário a fazer leitura do memorando, justificativa de ausência de sessão. Acabou de chegar. Gabinete do vereador Leandro Pereira dos Santos, memorando 32 de 2016, referente à justificativa de ausência em sessão ordinária. Venham por meio... Deixe informar que, por motivo de saúde, o vereador Leandro Pereira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 17 de maio do ano em curso. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração neste sentido, desde já agradecemos a armação dos búzios 17 de maio de 2016. Eloana Pereira da Costa, assistente parlamentar. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Convoco o vereador Genilson Dumont de Pina a fazer uso do grande expediente. Senhor presidente, vereadores, assistência internauta, mais uma vez, bom dia. Na realidade, serei breve, senhor presidente. É só para falar de um assunto que eu já falei aqui na tribuna algumas vezes e continua acontecendo. O Yacht Clube, quando foi autorizado a fazer o clube ali, a intenção que eles alegaram na época, e aí eu tenho que falar, enganando o pescador dessa cidade, usando o pescador dessa cidade, dizendo que o pescador ia poder colocar o barco para fazer reforma, para fazer pintura, para fazer qualquer outro tipo de coisa e tal. Hoje, o pescador não pode entrar no Yacht Clube. Então, pegaram milhares de assinaturas. Na época, família nossa de pescadores, meus tios, todo mundo assinou e tal, para poder fazer aquilo ali com o intuito de ajudar o pescador. Hoje, o pescador sequer pode entrar no Yacht Clube. Não satisfeito com isso, eles transformaram o Yacht Clube, que tem uma finalidade que consta no alvará, para uma outra finalidade. O Yacht Clube hoje é pousada, ele tem suítes lá que atende a alguns sócios os comodoros e alguns sócios que atendem, tem as suítes lá, virou pousada e virou uma casa de festas. E o mais interessante disso, eles não têm licença para trabalhar com essa finalidade, nem como pousada e nem como casa de festas. E aí, também não satisfeito com isso, virou boate. E aí, eles trabalham todo sábado agora. E aí, por que a gente sabe disso? Eu vou lá à Missa de Santana, que é uma igreja que tem uma história, uma tradição na cidade de 275 anos, que tem a missa lá aos sábados, e justamente na hora da missa, eles atrapalham. Eu estou colocando a missa porque foi o que chamou a atenção. É lógico que há um bom senso, uma questão de respeitar, pelo menos ali de 45 minutos a 1 hora, eu acho que prevalece o bom senso de respeitar. Agora, o que eles estão fazendo, a gente vai lá, o pessoal da igreja vai lá, pede, se não pode baixar o som, não pode. Então fica funcionando. Não tem acústica e o som invade toda a Praia dos Ossos, quer dizer, os moradores também reclamaram já disso, o pessoal da Praia da Armação também reclamaram, e, infelizmente, eles não tomam uma medida, e nós, vereadores,
e o executivo é quem tem que tomar essa medida. Porque nós temos que pedir a cópia do alvará e ver qual a finalidade do Yacht Clube realmente, porque eles estão atrapalhando as pessoas, importunando com a lei do silêncio. Existe a lei do silêncio, as pessoas ali, os moradores da Praia dos Ossos, já fizeram reclamações também a esse respeito, e eles não querem nem saber. Fui lá, conversei com o pessoal do cerimonial, não pode baixar, não pode. Tive que tomar medida, chamei a polícia. Eu sei que isso é uma questão do meio ambiente, para ir lá com decibelímetro e fazer a medição para ver o volume que está aí, dar o auto de infração neles. Mas como também a gente liga a essa hora, que era 8, 9 horas da noite, ninguém atende. Ligar no plantão do meio ambiente, ligar no plantão da postura da fiscalização, ninguém atende. Então, eu chamei a polícia, e aí eles foram lá, só que eles demoraram também, quando chegou, já tinha terminado a missa, mas mesmo assim, eu fiz questão, e eu quero agradecer ao subtenente Moura e ao Lima, que foram lá, e aí nós fomos lá conversar com o pessoal, e eles falaram já que iam baixar, que tinham baixado e tal, mas toda semana fica a mesma coisa. Então, vou também estar entrando com um requerimento, solicitando a cópia do alvará do Yacht Clube, para ver qual é a sua verdadeira funcionabilidade, e aí nós vamos passar a cobrar do executivo, porque uma coisa leva a outra. Vejam bem, às vezes falar, pô, mas o cara está reclamando disso, de uma festa e tal. Isso é sonegação de impostos também, porque cada festa que tem lá, pela nossa lei, o DJ tem que pagar, o DJ que está lá, ele tem que pagar o ISS, porque ele está cobrando para fazer o serviço. A segurança, a empresa de segurança tem que pagar o ISS, e o cerimonial que está organizando a festa, juntamente com o Yacht Clube, tem que pagar o ISS para o município. Então, sonegação de impostos, perturbação à lei do silêncio. Então, eles estão ali incorrendo numa série de crimes, e a gente, de uma certa forma, de braços cruzados, sem fazer nada. Então, é preciso regulamentar de uma vez por todas essa lei que foi feita aí, que essas autorizações que são dadas a essas festas repentinas, que do dia para a noite, no sábado agora vai ter uma festa, igual tem lá em Jeribá, tem outro lugar, e que acaba não dando a segurança. Colocam no local que cabe 500 pessoas, colocam 1.000, 2.000 pessoas, e aí depois que acontecer o problema, aí que começam a ver se teve autorização do bombeiro, se teve autorização do município, o que teve, o que não teve. Então é preciso que a gente fique atento para depois não chorar pelo leite derramado. Quero aqui deixar também um registro em relação ao hospital. E aí eu conclamo ao presidente dessa casa que a gente convoque a secretária de saúde, ou que convoque até mesmo numa reunião, porque o que está acontecendo é o seguinte, vereador Lohan, que está sempre lá no hospital. Semana agora o senhor Joás, que é lá da Brava, mas que morava na Bahia Formosa, faleceu, teve um infarto, faleceu. E aí? Joás. Joás é da Brava, é tio de Eldo, irmão de Luca, da mãe de Eldo, de Mimi. Então, um buziano, nascido aqui, independente se seja buziano ou não, respeitar o paciente, respeitar o cidadão. Ele se sentiu mal, levaram ao hospital, o médico examinou, ele já estava num quadro de infarto, ele já estava infartado, falou que estava com o braço formigando, sentindo aquelas sensações que qualquer iniciante já vê que é o quadro de infarto, e a gente conversou com outros médicos.
E aí o médico examinou, disse que não era nada, deu uma dipirona, mandou ele para casa. Ele foi para casa, 2 horas depois ele teve outro infarto e faleceu. Então, presidente, precisamos chamar a secretária aqui e marcar uma reunião com os médicos que atendem a nossa população, porque isso já virou uma praxe. O cidadão chega lá, ou é uma virose, e aí dá um remedinho e manda para casa, e acabam não fazendo uma análise mais profunda da situação, e a gente está vendo aí que vários óbitos estão acontecendo na cidade. A gente sempre fala, e é uma coisa natural, a pessoa nasce, vive e morre. Agora, morrer por negligência médica, por falta de atendimento, por falta de compreensão, aí a gente às vezes vai lá questionar, ou com o prefeito, ou com o médico, ele faz aquela pergunta de uma forma com que você fica até chateado com a situação. Ele pergunta, mas você é médico? Com ironia, com aquela ironia. E uma vez um perguntou para mim, mas você é médico? Eu falei, graças a Deus não. Mas eu entendo de ser humano. Você pode entender de medicina, de ser humano você não entende não. Porque você deixar o cidadão esperando 4, 5 horas ali e ficar lá dentro dormindo, você pode entender de medicina, de ser humano você não entende. E eu entendo de ser humano. Eu jamais deixaria uma pessoa horas esperando ali, passando mal, sentindo dor, e eu dormindo. E aí é o que está acontecendo na nossa cidade. A gente sabe que em todos os setores da administração pública e até dos setores privados, tem os bons e tem os maus. Não tem jeito. Tem os bons profissionais e tem os maus profissionais. Agora, nós temos que separar o joio do trigo. Então, valorizar os bons e penalizar os maus. Valorizar aquele que é bom, dar condição para aquele que é bom e aquele que é mau trocar. Porque nós não podemos continuar com o médico. E aí tem uma... Vereador Lohan, tem uma senhora aqui que... Cesarina, uma buziana também tradicional lá da Praia Brava, e ela até faz uma brincadeira, e você vê que uma pessoa de mais de 70 anos de idade, que não tem muito estudo, deve ter estudado ali primeira, segunda série primária, mas ela faz numa alusão em forma de brincadeira, mas acaba traduzindo para a realidade. E aí ela fala, as pessoas falam, mas ela, estou com uma dor no braço, estou com uma dor aqui e tal, vai lá na policlínica. Aí ela fala, para que eu vou na policlínica? Lá só tem doutor me olha, o médico olha para a nossa cara e diz o remédio para você tomar. Então, ela faz uma alusão de uma forma de brincadeira, mas que traduz a realidade. São doutores me olham mesmo, porque chega lá e tem alguns que nem olham. Tem alguns que nem olham. Tem alguns que nem olham. Ele, de cabeça baixa, ele prescreve. O que a senhora está sentindo? Estou sentindo, isso é uma virose. Ele escreve e tal, e ele nem olha para o paciente. Vocês podem ficar na saída da policlínica se achar que eu estou mentindo. E aí, quando sair os pacientes, vocês perguntam. É lógico que não vai ser todos, mas no meio de 10 ou 5 pacientes, com certeza algum vai dizer, olha, o médico nem olhou para mim. Examinar é luxo. Examinar um paciente é luxo. Então é preciso que a gente reavalie as condições, repito, para que os médicos possam trabalhar, aqueles que são bons, porque tem muita gente boa trabalhando na área da saúde, tanto médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Agora, tem também aqueles que não querem nada com a Hora do Brasil, que só estão interessados em, no final do mês, receber o seu recurso, e dormem mais do que trabalham, e atendem mal a população. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador, na próxima quinta-feira, venha com um requerimento solicitando a secretária de saúde ou encaminhe um memorando para a comissão de seguridade, para a gente estar ou conversando com ela aqui na sala das comissões ou trazendo ela no plenário, fica a critério do vereador. Convoco
Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso do grande expediente. Desculpa, vereador, são os 5 minutos finais. A gente já tinha terminado, já dado início ao término da sessão. Então, o vereador Genilson se estendeu um pouco. Então, são só os 5 minutos finais. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Bem, eu gostaria de fazer 2 registros, inclusive um baseado no que o vereador Genilson acabou de falar, sobre a caótica situação que se encontra a saúde neste governo. A saúde não está ruim esse ano, não. Está ruim nos últimos 3 anos e meio. Desde 2013 que a gente cobra aqui saúde, porque não tem. Nós tivemos 3 prefeitos nessa cidade. Um professor, um pescador e um médico. O médico foi o que menos investiu em saúde. Essa é a grande verdade. Nós tivemos um pescador que investiu em saúde, tivemos um professor que investiu em saúde, nós temos um médico. O médico é o que mais decepciona em saúde, fazendo jus àquele ditado que diz que casa de ferreiro, espeto de pau. A pior administração em saúde se encontra no governo do prefeito atual. E aí, vereadores, nós não podemos deixar de falar. Ontem aconteceu uma situação, porque quando a gente fala e conversa com alguém que diz que a saúde está boa, a pessoa ela não tem noção. Ou ela foi lá e o caso dela foi resolvido e o caso dela foi simples, ou ela, e na maioria das vezes o que acontece é isso, não usa. Ô, Ginho, vai para onde, Ginho? Está cedo. Não usa. Não usa o serviço de saúde. Não usa o serviço de saúde. Eu estava conversando com a pessoa, pô, a saúde está boa. Eu falei, qual foi a última vez que você foi no hospital, que você fez uso da saúde? E saúde não é só hospital, não, tá? Quando a gente começa a pesquisar aí os módulos médicos de família, olha, tá um desastre. Não funciona. Não funciona. Não tem exame. Não consegue fazer marcação. Ontem a gente estava na Sembraças e uma senhora falou, olha, a gente está lá 6 meses querendo um encaminhamento que a gente não consegue. Então, essa é a realidade da saúde, onde o prefeito é médico. E aí, aconteceu ontem, porque a gente acha, né, que as coisas só acontecem com quem necessita, com quem não tem recurso, com quem não tem dinheiro nessa cidade. Mas não, gente. Aqui todo mundo precisa da saúde, porque quando acontece um acidente, a gente precisa ir para o hospital. Do mais rico ao mais pobre. E aí, recebemos um e-mail ontem, porque a gente recebe muita gente aqui reclamando da saúde, do tratamento, né? Pessoas que falecem esperando UTI, porque o município é caloteiro. O governo é caloteiro, não paga prestador de serviço, e é por isso que não tem. Hoje, quando precisa, não tem ninguém que queira quebrar o galho para Búzios, porque Búzios é um município hoje considerado caloteiro. Não paga UTI quando precisa, aí quando a justiça manda, ele resolve, porque 48 horas, 24 horas. Mas ontem recebemos um e-mail de um empresário muito conhecido na cidade, dono de hotel em João Fernandes. A esposa dele caiu na sexta-feira, que estava chuvosa, e caiu na escada, tal, sentindo muita dor, foi no hospital. E chegou lá no hospital, o médico tirou um raio-x, falou para ela que estava tudo bem, mandou ela para casa e passou um medicamento. Ela chegando em casa, não aguentava de dor, o marido pegou, levou para o Rio, foi para o Barrador. Chegou lá, o médico olhou para a mesma chapa que levou daqui. Falou assim, a senhora está com 3 fraturas, em 3 costelas quebradas. Colocaram no centro cirúrgico porque uma já tinha perfurado o pulmão. E aí, hemorragia interna, e corre para lá, corre para cá, está internada até hoje.
e ele mandou esse e-mail para uma série de pessoas falando da situação que tinha acontecido, e não é a primeira vez que isso acontece com pessoas que ele conhece, porque aí, vereadores, nós temos que lembrar que todo mundo precisa de saúde em Búzios, principalmente do hospital, que tem que estar funcionando bem. Essa desculpa esfarrapada do governo de que a saúde não está boa porque está absorvendo o pessoal de Cabo Frio, isso é uma mentira. Desde 2013 que está ruim. E de lá para cá só piorou. Só piorou. Então a saúde ela não deve ser classificada porque alguém chegou lá e com a indicação de um vereador, ou de um secretário, ou de um político, conseguiu atendimento. Isso não é classificação de saúde boa. Saúde tem que ter regularidade. Ela tem que atender as pessoas sem nenhum tipo de indicação. Essa é a grande verdade. Infelizmente, nós temos aí mais um caso de que não é de pessoas que carecem, né, financeiramente do serviço de saúde, não. Pessoas que têm até recursos, mas que dependem do atendimento no hospital e que, infelizmente, não estão sendo atendidos, não têm tido direito a esse serviço de saúde. Uma outra coisa, senhor presidente, que eu gostaria de falar é sobre aquele vídeo que se tornou viral hoje em Búzios, dos meninos da Rasa. Né? Não poderia deixar de falar isso. Um vídeo, os meninos da Rasa falaram, olha, vieram aqui, disseram que ia ter 2 pistas de skate nessa praça aqui, né? Pegaram lá, inclusive, o texto do prefeito, que falou isso, disseram que iam nos ouvir, disseram lá atrás que iam nos ouvir, porque iam fazer a pista como a gente queria, e fecharam com tapume o negócio quase 2 anos. Quando abriram, a gente não tem lugar para andar de skate. E o skate, gente, é um esporte que se transformou tão popular no Brasil quanto o futebol. Quase todo brasileiro tem um skate em casa. E aí a gente vê uma comunidade, uns meninos que querem andar de skate, tirando, eu não vou nem falar da praça do skate em Jeribá, né? Que o governo fez a praça do skate, mas não tem uma pista de skate. Não tem uma rampa para ninguém andar de skate. Fez uma praça só. Então, infelizmente, eu tenho que falar também desses meninos, desses jovens que hoje pegam a rede social para protestar contra a falta, né? Não vamos nem falar da piscina do INEF, porque nem do ginásio, que já estavam lá, né, senhor presidente? Concluir, vereador. O prefeito não precisava nem fazer a piscina e nem fazer o ginásio, era só ele conservar, mas por questões pessoais, aí a população é que está pagando o único ginásio da cidade, né? A piscina abandonada, mais de 2 milhões de reais numa praça que não tem uma pista de skate, quando prometeram 2 milhões de reais em concreto, grama e tela. Então, não pode tirar ninguém por idiota nessa história toda. O governo está pensando que a população é idiota, que ele vive de propaganda, mas a população vive essa realidade que todo dia nós ouvimos, tanto do mais humilde quanto ao mais rico dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Messias Carvalho a fazer uso do pequeno expediente. Ei, som. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Falar de saúde e educação, eu diria que são temas muito atraentes do ponto de vista político. E eu acho até que é por isso que sobrou para mim presidir as 2 comissões da Casa que tratam da saúde e da educação, porque a comissão faz um trabalho institucional, não é propriamente um trabalho político, porque é composta por outros vereadores, então não há aquela possibilidade de se conduzir politicamente o trabalho de uma comissão. E sobrou para mim, eu acho que isso não é por acaso, não. Mas eu venho ao tema, até por ser presidente da comissão que trata desse assunto, mas eu venho ao tema porque quando se fala de citação de cidadãos que se utilizam dos serviços de saúde ou de educação, nós temos casos e casos. Eu posso citar casos de grávidas, e até de uma pessoa da família grávida que foi ao hospital e é sintomático e vai ao encontro do que está se dizendo aqui. O depoimento dessa pessoa foi o seguinte: eu fui ao hospital, fiquei 40 minutos lá,
entre a minha chegada e a minha saída. Fiz todos os exames necessários e o resultado foi entregue na hora. Agora, o médico que me atendeu nem olhou para a minha cara. A pessoa questionou o médico. Como foi dito aqui, o médico que fala errado o resultado do exame, o médico que diz que não tem nada, que passa um remédio qualquer. Aí a gente começa a refletir sobre o seguinte: serviço público é para ser bem prestado ao cidadão. E falar de serviço público vai desde o gestor principal, que é o prefeito, ao servidor que presta o atendimento lá na ponta. E cada um daqueles que tem a ver com o serviço público tem que responder pelos seus atos. E aí a gente entra num assunto que é a necessidade de se discutir uma política de recursos humanos no setor público, que tem a ver com qualificação, treinamento, tem a ver com processo de avaliação de desempenho. É o servidor concursado que ele entra porque ele ganha esse direito por concurso e ninguém pode tirar. Muitas das vezes é um recém-formado com pouca experiência. Não vou dizer aqui que todos que entram no serviço público sem experiência vão prescrever uma medicação errada, vão fazer uma análise de exame errada, não. Até porque, entendo eu, isso não tem propriamente a ver com ser recém-formado ou já ser experiente. Tem a ver, muitas das vezes, com uma atitude de servidor público, de estar ali dando atendimento que tem que ser dado. Muitas das vezes se fala de demora, que vai numa policlínica, que demora aguardando atendimento, mas aí, cuidado com o que se fala acerca disso, porque se o atendimento é rápido, talvez isso tenha a ver com aquele atendimento de um médico que não olha nem na cara do paciente. Levou 5 minutos com o paciente no consultório e a fila anda rápido, que beleza, está funcionando, ninguém está esperando muito para ser atendido. Ora, mas o que se quer é atendimento de qualidade, que se receba o paciente, que atenda ele com a necessidade que se exige, examinando, tocando. Eu estive num oftalmologista já de muita idade, antigo de Cabo Frio, e ele me disse isso na minha consulta: senhor Messias, infelizmente já foi o tempo em que o médico chegava e examinava, tocava o paciente. Nós vivemos um tempo em que não se olha, vai lá na máquina, faz o negócio lá, o resultado já sai lá um documento escrito lá, e o médico ainda tem a questão dos medicamentos que estão prescritos, que não é de hoje, já se sabe. Médico não aprende a prescrever medicação na faculdade. Médico prescreve medicação com base naquele funcionário, naquele representante de laboratório, que ele é que diz para o médico que esse remédio é para isso, esse remédio é para aquilo, faz isso e faz aquilo. E a prescrição médica, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, tem a ver com o que o representante do laboratório aponta, e tem casos até que o médico dá preferência para aquele laboratório porque ele ganha ali um presentinho para prescrever as medicações daquele laboratório. Então, essas questões têm que ser fiscalizadas, têm que ser avaliadas. Episódios em que o cidadão ele vai fazer um exame, que o médico encaminha errado, que ele teve que ir não sei para onde. Meu amigo, processo administrativo na administração, meu amigo, processo judicial, porque esse servidor não está cumprindo com o pleno exercício de uma função que é de servir e servir bem a população. Então, os caminhos são esses. O cidadão tem o seu caminho para defender o seu direito. E a administração pública tem que ter uma política para o servidor, que passa por uma avaliação de desempenho, que pode resultar em afastamento e até em exoneração. Agora, eu pergunto, e finalizo a minha fala da tribuna com esta pergunta: a quem interessa
ter um procedimento de administração com política de pessoal que implique, inclusive, em avaliação de desempenho para que o servidor que não for cumpridor das suas funções seja exonerado. Fica a pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos Uma questão de ordem, senhor presidente. a fazer uso. Questão de ordem concedida, É, vereador. só para solicitar a Vossa Excelência, por gentileza, tomei conhecimento que Vossa Excelência tem solicitado relatório de uso de veículos Semanal. semanalmente. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que esses relatórios fossem enviados ao meu gabinete, por gentileza. Ok. Som. Bom dia, senhor presidente, vereadores, assistência. Confesso que também não usaria esse tempo do pequeno expediente no final, mas, diante de tudo que foi falado, a gente também quer somar com os discursos. Mas o que foi dito aqui me chamou a atenção com relação a essa questão, principalmente se fazer política na porta do hospital, fazer política em porta de policlínica, e que a gente, vereador Messias, comunga do mesmo pensamento, de que o paciente, o munícipe, ele tenha o direito de chegar e conseguir fazer as suas consultas, as suas marcações, sem intervenção. E aí, diante disso, até porque a gente ouve certos comentários de que vereador entra a porta dentro, eu fui alvo disso, né? De que vereador entra a porta dentro, e eu confesso que eu quero que me mostre alguma filmagem, alguma coisa desse tipo. E eu confesso que no hospital, quando eu posso, a última vez que fui, foi para conversar pela comissão de seguridade, a qual aconteceu uma reunião junto ao diretor para saber justamente dos procedimentos. Estavam o vereador Messias, presidente da comissão, o vereador Zé Márcio, que faz parte, o vereador Geomires também já estava lá, e eu cheguei um pouco atrasada, mas cheguei e vi os procedimentos conversando com o doutor Vaquini, que hoje é o diretor-geral do hospital, né? Mas eu acho que cabe aqui, e aí, já que a gente ouve as agruras, porque a gente ouve paciente que fala bem, e aí verdade seja dita, eu também me deparo com um monte de paciente que coloca o hospital nas nuvens, porque diz que foi bem atendido, que a equipe de enfermagem é de primeira. Eu quero parabenizar os enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, porque dia 15 de maio foi o dia do enfermeiro. Enfim, que estão lá desempenhando o seu trabalho e que têm dado um tratamento diferenciado, humanizado, assim como médicos bons, que nós temos também. Não podemos generalizar, como tem médicos que não estão, enfim, dando toda a sua contribuição, talvez porque tem lá plantões em outros lugares, e aí, quando chega aqui, não tratam, e o paciente fica aquém de um tratamento humanizado. Mas aí cabe, já que nós temos pacientes que ora são bem tratados e ora são maltratados, ora tem um diagnóstico bom, ora diagnósticos ineficientes que acabam levando muitas vezes pacientes a óbito e tantas outras coisas mais, eu pretendo então trazer para a próxima semana, para essa semana na quinta-feira, um requerimento para saber qual é a política de gestão humanizada no hospital. Eu acho isso interessante. O hospital tem que ter uma política de gestão ou de ação ou tratamento humanizado para com os pacientes. Qual é a política? O que se discute entre a direção do hospital e a Secretaria de Saúde para tentar se minimizar esses problemas que nós sempre estamos recebendo, ouvindo de diversas pessoas na cidade? Até para a gente saber. E outra coisa, vereadores, nós temos que saber do Plano Municipal de Saúde. Nós estamos aqui ouvindo na prestação de contas, que agora, por lei, deve acontecer da Secretaria de Saúde na Câmara, a colocação de que o Plano Municipal de Saúde ele vai acontecer. Então, vamos cobrar também por requerimento como é que está a política ou o desenvolvimento da política do Plano Municipal de Saúde para a nossa cidade. E falando, terminando na saúde, entrando na questão da educação, mas uma coisa está atrelada à outra. Eu tenho ouvido algumas mães
em que os seus filhos, que alguns têm déficit de atenção, outros estão em tratamento também, e as escolas, muitas das vezes a direção da escola fica dependendo daquela mãe trazer um resultado de um médico, de um especialista da policlínica, seja na questão de oftalmo, seja na questão de neuro. E verdade é que nós estamos com dificuldade de oftalmologia. Se temos dificuldade para os adultos, faça ideia para as crianças que precisam desse atendimento, porque disso vai discorrer toda uma questão de crescimento, de desempenho, porque aquela criança precisa estudar. Então, uma coisa está atrelada à outra, e eu vejo a dificuldade de algumas crianças que têm baixa visão, algumas crianças que precisam de neuropediatras, e a gente tem que ter uma política diferenciada para essas crianças que estão nas escolas, precisando de diagnóstico, precisando de atendimento de oftalmo, de audição, e não estão conseguindo, e isso está dificultando o desempenho das nossas crianças na rede municipal de educação. Eu falo isso principalmente porque eu tenho recebido demanda com relação a isso. Como é que estão as nossas crianças? Eu, outrora, pedi um requerimento para saber a quantidade de crianças que nós tínhamos com diversas deficiências, seja visão, audição, de locomoção, e eu recebi um requerimento que também ficou prejudicado, porque ele não estava em consonância, em concordância com o CADSUS, que é o Registro das Famílias Brasileiras no Sistema Federal. Então, ficou prejudicado. Eu, amanhã, estarei indo na escola Arlete Rosa Castanho, é uma escola em Cabo Frio que trata de crianças que têm baixa visão, que têm crianças cegas, crianças mudas, e nós temos crianças no município, pasmem, vereadores, senhores e assistência, nós temos crianças do nosso município que são assistidas lá. Vem um transporte de Cabo Frio, pega essas crianças e leva para que essas crianças aprendam, se desenvolvam, estejam inclusas dentro de uma escola municipal em Cabo Frio. Então, amanhã eu vou conhecer, eu quero saber se essa escola é regionalizada, se realmente os alunos, não só de Búzios, mas de municípios vizinhos, vão para lá porque ela é regionalizada, e qual a condição de nós termos uma escola aqui também, nesse mesmo objetivo, para dar essa assistência, porque as crianças estejam aprendendo em braille, que as crianças estejam aprendendo em linguagem de sinal, para elas terem o seu desenvolvimento. Então, eu amanhã estarei indo na escola Arlete, e eu tenho um projeto de lei que fala sobre isso. Eu já, inclusive, tenho uma lei sancionada que ela garante na grade curricular dos professores do curso de magistério a formação em Libras, que esteja incluso na grade curricular a formação em Libras, porque eu acho importantíssimo. E nós temos crianças com essas deficiências, com essas dificuldades nas nossas diversas escolas municipais. E amanhã nós estaremos indo lá. Está marcado para 9 horas da manhã, os vereadores que assim quiserem nos acompanhar, estaremos abordando políticas no entorno das nossas crianças da rede municipal, principalmente aquelas que estão com dificuldade para encaminhamento de especialista ou na Policlínica de Manguinhos ou da Rasa. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar do expediente e ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus.